Abra comigo em Hebreus capítulo 4. A gente vai dar sequência à nossa série de mensagens nessa carta tão preciosa que expõe o nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma maravilhosa. Vou fazer a leitura desse texto, peço que você me acompanhe com atenção. Não é um texto muito longo, mas é um texto rico em detalhes que a gente precisa compreender um pouco. E diz assim: portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aquele que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E, novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Amém. Nós já oramos, irmãos. Eu tenho que confessar a vocês que eu fiquei dolorido, da sexta-feira, fiquei dolorido demais. Os pés parece até que eu estava até brincando ali mais cedo, parece que eu estou chikungunya. Os pés, parece que passou um trator em cima do meu pé aqui, que está tudo dolorido, perna, tudo doendo. Foi bem cansativo, Foi um dia muito bom, Foi um dia maravilhoso, aquele de sexta-feira. Mas a gente fica cansado, depois de um dia assim cheio. A gente fica cansado às vezes, apesar de ser algo muito bom, algo que a gente se alegra, que a gente passa junto, a gente se cansa. A gente tem um limite de vigor, físico e emocional também. Aí a gente cansa mesmo. Essas 2 semanas foram semanas muito intensas também, eu acredito que para muitos aqui. De reuniões e tudo mais, a gente teve reunião do presbitério, teve diversos compromissos que deixou a gente com um tempo mais curto. E o tempo de descanso ele vai ficando mais curto também com isso, conforme a nossa agenda vai ficando cada vez mais cheia,
o tempo de deitar na cama vai ficando cada vez mais curto. E a gente acaba negligenciando o descanso. Coisa que é fundamental para a nossa saúde, fundamental para a nossa vida. Seja na parte física, seja na parte emocional, seja na parte espiritual. A gente precisa de descanso. E a gente vai ver que o descanso, ele é de Deus. Deus criou não só o trabalho, mas também o descanso. Ele criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia ele descansou. E ele orienta o seu povo, orientou ao longo de toda a história canônica, que está marcada e gravada na Escritura, quanto ao descanso, ao falar principalmente dos Shabats, da guarda do sábado. Então o descanso é algo que vai permear toda a palavra de Deus e é de suma importância para o povo do Senhor. E em Hebreus aqui não é diferente. Esse texto aqui do capítulo 4, ele vai falar sobre um descanso, e também, na verdade, já está sendo falado no capítulo 3, e aqui amplia mais ainda agora esse descanso de Deus prometido para o seu povo. Então, para a gente situar aqui um pouco, a gente percebeu até aqui que o autor de Hebreus, ele estava se dirigindo a pessoas que vieram do judaísmo, convertidas ao cristianismo, mas que estavam sofrendo pressões, perseguições, para que voltassem para o judaísmo. E assim eles estavam sendo pressionados e tentados a abandonar a Cristo, a abandonar o cristianismo, para voltar à antiga religião judaica. E por isso o autor desse livro, dessa carta, ele vai fazer uma exposição aqui profunda, preciosa, da pessoa de Jesus Cristo, como aquele que é superior a toda aquela religião judaica, toda aquela religião da antiga aliança, onde na verdade ele vai mostrar que ele não é só superior a tudo aquilo, mas aquilo tudo era sombra dele. Tudo apontava para Cristo. E isso, ele vai fazer essas exposições de Jesus, entrelaçando momentos de exortação àquele povo. Porque o ponto central é a exortação que ele faz para aquele povo, para que eles não se voltem para o judaísmo, mas perseverem no cristianismo. E por isso ele faz essa exposição de quem Jesus é como completamente superior a toda a antiga religião em que eles participavam. E a exortação que segue aqui, desde o capítulo 2, é a seguinte: ele vai falar para os seus ouvintes ou para os seus leitores: apeguem-se com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Isso ele vai falar lá no capítulo 2. Isso porque ele vai questionar lá como escaparemos se a gente negligenciar essa salvação ou esse evangelho. Por isso, nós temos que considerar atentamente, isso ele já vai falar no capítulo 3, a ideia de contemplar, que é considerar atentamente, de fixar os olhos em Cristo, que é aquele que é o Filho de Deus, perfeitamente fiel em sua própria casa, já que ele é Deus, essa casa que é formada por todos aqueles que guardam firme a esperança em Cristo Jesus. E o autor ele vai fazer, lá no capítulo 3, essa comparação entre o povo que saiu lá do Egito e padeceu no deserto na incredulidade, olhando para o Salmo 95, que é o Salmo que a gente leu aqui, principalmente do verso 7 a 11, que trata lá, também nesse Salmo 95, do episódio, principalmente dos espias, onde a gente sabe que há um relatório de 10 espias, onde 8 tem um relatório negativo, não crendo que poderiam chegar e dominar aquela terra, ou seja, agiram com incredulidade diante da promessa que Deus tinha de terra, e eles preferiram voltar para
o Egito. Então, quais as características desses que saíram do Egito e não entraram no descanso de Deus? Coração endurecido, a gente vai ver isso sendo exposto no capítulo 3. Rebeldes, tentaram colocar Deus à prova, e um coração afastado de Deus. Por isso, eles não conheciam os caminhos de Deus, como a gente vai ver lá exposto no Salmo 95 e citado no capítulo 3 aqui de Hebreus. E a consequência, que é o que ele amplia nessa exortação que ele está fazendo no capítulo 3, é não entrar no descanso do Senhor. Então, diante disso, o autor chama a atenção para que naquele tempo, no primeiro século ali, provavelmente na década de 60 do primeiro século, aquele povo não tivesse um coração incrédulo como teve os israelitas lá no deserto, mas que eles deveriam animar uns aos outros para que não fossem endurecidos pelo engano do pecado. Mas aqueles que guardam firme e até o fim a confiança em Cristo entra no descanso de Deus. E é assim que o autor ele vai iniciar esse capítulo 4, como que ele fala, já que foi deixada a promessa de descanso de Deus para nós, a gente precisa ter cuidado para que a gente não pareça com aqueles que deixaram de alcançá-la. E qual a diferença do que alcança o descanso de Deus para o que não alcança o descanso de Deus, exposto no capítulo 3 e 4? O verso 2 e 3 vai mostrar isso para nós. Ele diz, a nós foi anunciada as boas novas do Evangelho, como a eles também foi. É isso que ele está dizendo aqui. Ou seja, o Evangelho, a palavra do Senhor foi anunciada a todos. Mas aqueles que agiram com incredulidade, eles não creram nesse evangelho e não foram unidos por meio da fé com os que ouviram e creram nesse evangelho. Então, ele está falando aqui, para aquele povo, cremos no evangelho, então nós entramos no descanso. Então, para resumir, o que o autor de Hebreus está fazendo aqui, principalmente agora nesse capítulo 4, no 3 e no 4, é um contraste entre a apostasia, que a gente viu no capítulo anterior, e a perseverança dos santos, aonde esse vai encontrar o descanso prometido de Deus. E Stuart Olyott ele vai descrever isso da seguinte maneira, e ele diz assim, essa afinal é a diferença entre apostasia e perseverança. Os que se afastam da fé o fazem porque não levam a sério a palavra de Deus. Os que perseveram o fazem porque continuam recebendo a palavra e agindo conforme o que ela diz. E o que significa, todo esse desenvolvimento do autor? Olhando para aquele povo lá no deserto, principalmente olhando para o Salmo 95, olhando para o próprio descanso de Deus, que ele vai olhar aqui nesse texto, em Gênesis 2, capítulo 2, que no 7º dia ele vai e descansa, olhando também para o contexto atual em que eles viviam ali, no primeiro século, em que se encontravam os seus leitores, o perigo da pressão de se voltar para o judaísmo. O que significa isso? Olha, parece que o autor está querendo dizer o seguinte, se vocês seguirem o caminho daqueles que foram incrédulos lá no deserto, assim como eles, vocês não vão entrar no descanso de Deus. Eles não entraram. Se agir com incredulidade, você também não vai entrar. Se quiserem abandonar a Cristo para se voltar para o que era a sombra dele, vocês vão perder o descanso do Senhor e provarão que são, na verdade, incrédulos. Que é isso que a gente viu, a apostasia, incredulidade. Mas, se vocês creem em Cristo e permanecem firmes nele até o fim, vocês entram no descanso de Deus. E a gente vai ver isso de forma um pouco mais detalhada, olhando para um aspecto que está bem claro aqui nesse texto, de que existe um descanso prometido pelo Senhor. O descanso de Deus é algo que Ele mesmo determina com base no seu próprio descanso, como a gente vai ver aqui nesse texto. Stuart Olyott, ele descreve alguns pontos aqui de argumentação do autor de Hebreus em torno desse descanso do Senhor. O primeiro ponto que ele coloca é que depois do 6º dia da criação, o 7º foi descanso, como diz lá no verso 3 e 4 de Hebreus 4.
Esse descanso foi prometido a Israel, mas devido à desobediência do povo, não entraram nele, como vai falar no verso 3, 5 e 6. O descanso, porém, continuou a ser-lhes prometido e foram instados a experimentá-lo, como vai dizer no verso 7. Se Josué tivesse conseguido dar o descanso para o povo, não falaria de outro dia ou de uma continuação da promessa de descanso, como vai dizer no verso 8. Então, há um descanso prometido ao povo de Deus, um descanso sabático, um descanso do trabalho árduo e de labor, mas que não é uma inatividade. O que a gente pode perceber é que esses vislumbres de descanso prometido, que a gente vê aqui principalmente no capítulo 4, ao povo de Deus, e ao longo de toda a história da antiga aliança, eram vislumbres do descanso que o próprio Cristo daria no futuro, através da redenção, através da salvação eterna. Tudo isso apontava para o descanso eterno em Cristo Jesus, na redenção, na salvação que encontramos Ele. Qual era o contexto da terra prometida para o povo de Deus na antiga aliança? Que eles sairiam do cativeiro de escravidão egípcio e entrariam numa terra que mana leite e mel, e que lá eles teriam abundância, lá eles teriam o experimento de alívio, de descanso, de paz e de segurança no Senhor. Porém, a gente vai ver que quando eles receberam essa promessa, mesmo aqueles que aquela geração que nasce no deserto e entra na terra prometida, a gente vai ver que eles não tiveram isso. Você já parou para perceber na narrativa bíblica que eles não tiveram descanso na terra prometida? Eles tiveram guerras e mais guerras atrás de guerras. Por quê? Porque eles andaram desobedientes às ordens do Senhor. Por isso, eles experimentaram no final dessa história um cativeiro talvez até pior do que o egípcio, que foi o cativeiro babilônico. E a gente viu um pouco de detalhes aqui. Por conta de incredulidade, de pecado e de desobediência ao Senhor. Eles não tiveram descanso na terra prometida. Mas a promessa de descanso continuou. Não parou por ali. Não estava presa na terra prometida. Ela simbolizava um descanso. E a promessa de descanso, inclusive, continua até hoje. Isso porque, irmãos, esse descanso da imagem, na imagem da terra prometida, aponta para esse descanso em Jesus Cristo, o descanso de Deus. O autor desenvolve esse descanso aqui olhando para Gênesis 2:2, como a gente viu, que é o descanso do próprio Deus, que dá uma promessa de descanso para o seu povo. Lá no Salmo 95, que ele está citando aqui como exemplo, no verso 11, vai dizer: por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Deus está falando lá. Eles não entrarão no descanso de quem? Do próprio Deus. A base do descanso é o descanso do próprio Senhor, é no descanso dele que nós recebemos descanso, que nós recebemos o privilégio de participar desse descanso. No verso 11, o autor vai falar: portanto, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. E Philip Richards, ele esclarece que o descanso que Deus nos oferece na salvação é nada menos do que o descanso que ele mesmo desfrutou no término da sua obra da criação. Mas parece meio embolado esse negócio aqui, não parece? Como assim Deus está dando um descanso aqui, oferecendo para nós através da salvação, mas um descanso que é parte do descanso dele, de quando ele descansou da obra da criação. Não parece dar um embolo aqui? O que a gente precisa entender é que o descanso de Deus, para a gente precisa entender o descanso de Deus. Na obra da criação, que a gente participa com ele, tem o sentido de reino de Deus. Quando Deus descansou lá em Gênesis 2,
no verso 2 principalmente, não quer dizer que ele foi dormir. Criei todas as coisas, olha que legal, agora eu vou tirar uma soneca, que eu estou cansado, né? Não tem nada a ver com isso. A ideia do descanso de Deus, depois de criar todas as coisas, é que Ele termina toda a criação e com toda essa criação concluída, Ele agora descansa em seu trono, reinando sobre toda essa criação. Ele cria tudo e reina sobre isso tudo que Ele criou. Richard Phillips, ele clareia um pouco mais para nós isso aqui. E ele diz assim: após ter feito, ordenado e submetido a criação de acordo com o seu plano, seu controle era de forma absoluta, sua soberania igualmente inquestionável. Deus sentou-se em seu trono sem qualquer oposição efetiva. Seu reino é de descanso, isto é, de absoluta supremacia e soberania inatacável. Entrar no descanso sabático eterno de Deus, portanto, significa entrar no relacionamento salvífico com tal Deus. Quando Deus se torna nosso Salvador, nós nos tornamos parte desse reino sob seu governo total e soberano sobre nós e por nós. Então, o descanso sabático que o autor menciona aqui, com base no descanso de Deus oferecido ao seu povo, é simplesmente participar do seu reino de segurança, de alegria e de paz eterna. É o descanso que, mesmo que passemos por tribulações, pressões e perseguições hoje, nessa vida, temos a certeza de que, como Jesus afirmou lá em João capítulo 6, verso 35, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. É esse o tipo de descanso que a gente já recebe. Não ter mais fome, não ter mais sede em Jesus Cristo, porque recebemos a salvação. E é aquele que disse em João capítulo 14, verso 1 a 3, que a gente leu aqui, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito: eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. É um descanso que a gente já vive no reino de Deus hoje. Mas a gente tem um vislumbre de viver também de uma maneira eterna e perfeita esse descanso com o Senhor, que vai ficar exposto lá no final da revelação bíblica, em Apocalipse 22, verso 1 a 5, quando diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos, nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Olha que maravilha de descanso que o Senhor nos oferece. Por isso, irmãos, é o que o autor está querendo deixar claro aqui para aqueles que corriam o risco de abandonar a fé. Esse descanso, só quem entra nele é aquele que creu nele, que não foram incrédulos como aqueles lá no deserto, a exposição da palavra de Deus, mas aqueles que, como diz Agostinho de Hipona, foram feridos pela palavra. Como Agostinho diz: feriste-me com a tua palavra, desde então te amei.
São esses que entram no descanso do Senhor. Por isso o autor vai dizer no verso 11 até o verso 13, como que a palavra do Senhor, ela expõe o nosso coração. E ele diz, portanto, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, olha como que o autor está dizendo aqui, que aqueles que são expostos à palavra e transformados por ela, feridos por ela, porque ela fere, esses, de fato, são os que herdam ou entram no descanso do Senhor. O autor está o tempo inteiro nessa carta trazendo a palavra do Senhor aqui, para exortar aquelas pessoas que estavam correndo o risco de abandonar o Senhor. E ele usa o quê? A palavra que eles tinham, o Antigo Testamento. Ele está aqui, por isso que ele está citando o Salmo 95 aqui, a palavra que eles tinham, usando o exemplo do próprio povo lá atrás, que foi incrédulo. Ele fala aqui do descanso de Deus, olhando para quê? Para Gênesis, para a palavra. Então ele está o tempo inteiro trazendo a palavra do Senhor aqui, para exortar aquele povo. Então a palavra final de Deus, como a gente viu ele tratar lá no primeiro capítulo, é Jesus Cristo. Percebe como ele está expondo aqui a palavra do Senhor o tempo inteiro? E ele amplia essa visão agora do que é a palavra, ou dos seus efeitos, da sua função, do seu poder, a ponto de mostrar que esses que são transformados por ela é que têm acesso como ao descanso. Ele mostra aqui essas características da palavra, dizendo que ela é viva e eficaz. Por que ela é viva e eficaz? Porque é a própria palavra de Deus, irmãos, um Deus vivo. Não é uma palavra morta. Não é uma palavra qualquer, um livro qualquer. É a palavra do Deus vivo, do Deus criador, do Deus todo-poderoso, que governa a sua criação. E assim está hoje. É por isso que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, porque ela vem desse Deus vivo, é a própria inspiração desse Deus para o seu povo, para que transforme o seu povo à semelhança dele. Ela é eficaz, e por isso ele vai cada vez mais mostrando o que é essa palavra. Ela é cortante, como ele diz aqui, porque ela fere. Ninguém aqui eu acho que se corta sem se ferir. Ela fere, ela abre, ela rasga, ela penetra, ela divide. E ele mostra aqui como que ela divide alma e espírito, juntas e medulas. E o sentido aqui, quando ele fala de alma e espírito, não é dar uma aula aqui de dicotomia ou tricotomia do ser humano, uma aula de antropologia bíblica. Não. Mas como ele diz na conclusão disso aqui, é que ela é apta para julgar os pensamentos e propósitos, desejos do coração. O que o autor quer dizer aqui com isso é que a palavra de Deus, ela expõe todo o ser, todo o nosso ser, ela penetra, ela discerne nossos pensamentos e desejos mais íntimos, que às vezes nem nós mesmos queremos perceber ao nos enganar, mas na palavra de Deus, quando nós somos expostos a ela, nós somos expostos à luz de Deus. Traz claridade na escuridão do nosso ser, do nosso pensamento, do nosso coração. Ou seja, nada fica escondido quando é exposto à palavra do Senhor. Por isso não há criatura, como ele vai falar aqui, que fique escondida na presença de Deus. Deus tem todos expostos diante dos seus olhos, e por isso nós prestaremos conta diante dele, a ele.
Por isso ele fala que a palavra aqui é o que julga. Por que ela é o que julga? Ela julga todos os nossos desejos e pensamentos, porque ela é a revelação de Deus e toda a nossa impureza é exposta diante dessa revelação de Deus. Todos os nossos pecados são expostos diante dessa revelação de Deus, porque diante da revelação de Deus, a luz, as trevas são expostas e clareadas. Então as impurezas mais profundas lá de quem nós somos, ela vem à luz. E a gente vê como a gente é impuro, como que a gente é imperfeito diante dessa palavra, diante do Deus Santo, do Deus perfeito e puro. Por isso, aquele que realmente é ferido em seu coração pela palavra, é exposto à palavra e de fato é transformado, ele tem os seus desejos confrontados. Ele é aquele que, diante da palavra, ele olha, nossa, como eu desejo mal, como eu ajo mal, como eu estou errado diante do Senhor. É aquela que confronta a nossa visão de mundo antiga. Como eu via o mundo errado, de maneira errada. Eu achava que tudo veio de um Big Bang, por exemplo, de uma explosão. Não, veio de um Criador. O Criador criou tudo. Então a palavra ela vai julgar o nosso ser, os nossos pensamentos, a nossa visão de mundo, as nossas vontades são confrontadas pela vontade do Senhor, que é a palavra dele. E esse se submete à vontade de Deus, porque de fato enxergou a luz da palavra e foi transformado por ela. Esse é o que encontra o descanso de Deus. Somente esse encontra descanso em Deus. Aquele que é exposto a essa palavra e é ferido por ela. Agora, aquele que é exposto a essa palavra e não é ferido por ela, continua com a sua visão de mundo incrédula, com a carne conduzindo seus desejos, suas vontades, sua prática. Esse é aquele que não creu no Senhor e esse não encontrou o descanso de Deus. Diante disso, nós percebemos que aquele que entra no descanso é algo que ele experimenta, como eu já disse aqui, ao longo de toda a sua vida, esse descanso do Senhor. Osborne, ele vai descrever da seguinte maneira isso aqui. Ele diz, o autor percebe a entrada como um processo que dura toda a vida. Em vez de um evento único na conversão, é uma vida de fé e obediência contínua que constitui a experiência do descanso de Deus. O ingrediente-chave, de fato, é uma fé contínua que põe em prática a crença inicial. Ou seja, é aquele que é julgado e exposto pela palavra todos os dias da sua vida. Esse experimenta o descanso de Deus continuamente em sua vida, porque ao ser exposto, ao ser julgado, ao ser ferido pela palavra, ele vai se encontrar todos os dias com a palavra, com Deus Santo, com Deus puro, com Deus perfeito, e se encontrando com Ele, não tem como não encontrar o descanso para os dias de aflição, para os dias de dificuldade. Quem não encontra descanso? Aquele que não se encontra com o Senhor. Aquele que não é ferido por Ele, por Jesus. E não é à toa que o autor ele vai terminar esse texto de maneira muito bela, expondo o sumo sacerdote Jesus Cristo, em quem devemos conservar firme a nossa confissão. E ele diz, tendo, pois, Jesus,
o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. O que ele está expondo aqui é Jesus Cristo, o sumo sacerdote, aquele no qual a gente deve conservar com firmeza a nossa confissão, naquele que se compadeceu das nossas fraquezas, que foi tentado em todas as coisas, semelhante a nós, mas diferente de nós, ele não pecou. Aquele que nos deu essa oportunidade de nos aproximarmos do trono da graça do Senhor, com confiança, a fim de que a gente receba misericórdia e graça para ajuda no momento oportuno. Somente aquele que vive isso, ele vive no descanso de Deus. Quem não experimenta isso, não experimentou descanso. E a gente só experimenta isso sendo impactados pela palavra, tendo a palavra rasgando o nosso ser, julgando os nossos pensamentos, desejos mais profundos, mudando o nosso ser. Para concluir, queridos, não sei como você tem levado a sério a palavra de Deus, não sei se você tem levado a sério a palavra de Deus, se realmente tem feito diferença na sua vida, se realmente tem mudado seus pensamentos, seus desejos, suas vontades, suas palavras, suas ações. Não sei se quando você lê o texto, os textos aqui que são expostos na liturgia do culto, ou num devocional lá na sua casa, se você está lendo somente como mais um versículo em que a gente está lendo ali na nossa rotina religiosa, ou se como a verdade do próprio Deus para você, e se você diante disso tem levado essa mensagem do próprio Deus para você em consideração, a ponto de te fazer repensar até a sua vida, repensar todas as suas atitudes e pensamentos. Não porque é um livro de regras e de orientações para a nossa vida, como um livro de receitas, mas porque é a palavra de Deus, viva e eficaz, que penetra o mais íntimo do seu ser. Não sei se você tem sido ferido pela palavra de fato. Se não tem, pode ser que a frieza espiritual tenha assolado o seu coração, que o coração esteja endurecido talvez, ou pior, esteja morno, a ponto de viver aquela rotina religiosa, mas a palavra de Deus já não tem impacto nenhum na sua vida. Isso pode acontecer com a gente. Conserve firme a confissão do sumo sacerdote Jesus Cristo, porque é isso que vai nos dar força nas fraquezas e vai nos dar força para nos esforçar a entrar no descanso de Deus, como o autor diz aqui, e não cair como aqueles desobedientes que ouviram a palavra e não teve proveito porque não creram nela. Então, se você crê nesse sumo sacerdote, conserve firme essa confissão. Você encontrou graça e misericórdia de Deus. Saiba que você é, ou pelo menos deveria ser, a pessoa mais feliz desse mundo. Porque a você foi dada essa graça e herança de entrar e experimentar do próprio descanso de Deus, irmãos. A você foi dado o privilégio de, mesmo sem merecer, mas pelos méritos desse sumo sacerdote, que ofereceu a própria vida como sacrifício em seu lugar naquela cruz, de entrar no descanso com Ele eternamente.
eternamente. Recebemos um descanso de Deus, irmãos, que nem a morte pode nos tirar. Será que isso não é suficiente para que a gente viva uma vida de plena alegria nesse mundo? Para que a gente viva uma vida com mais firmeza diante de tribulações, de pressões, de angústias, de provações? Que esse descanso de Deus seja um combustível para a sua vida, para que você lute com mais intrepidez e coragem em favor da fé cristã num mundo que caminha contra o Senhor. E que Deus assim fortaleça a sua vida e que você possa cada vez mais ser impactado e ferido pela palavra, percebendo esse descanso, experimentando esse descanso do seu Senhor. Amém. Vamos orar.